Conhecido pela tenebrosa alcunha de Holocausto Brasileiro, o manicômio de Barbacena foi uma poderosa e temível instituição psiquiátrica responsável por métodos de tortura e pela morte de muita gente em suas dependências, sob a acusação de loucura. Esse lugar é até hoje conhecido e se tornou ponto turístico devido ao seu grande peso histórico. As formas desumanas de tratamento dos doentes no hospital eram, por incrível que pareça, uma forma comum de abordagem psiquiátrica até pelo menos os anos de 1970. E é sobre isso que falaremos hoje, em mais um episódio do quadro Brasil Macabro. Eu sou o João e você está prestes a ver o que tem aqui do outro lado. Em 1903, Barbacena, município de Minas Gerais, ganhou a alcunha de Cidade dos Loucos. Isso tudo graças à inauguração de 7 instituições psiquiátricas no município. Naquela época, cidades que tinham um clima um pouco mais ameno, como era o caso de Barbacena, eram vistas como propícias para o tratamento de doenças mentais. Uma dessas iniciativas era o Hospital Colônia. Mas, com o tempo, o que era planejado como uma instituição médica se tornou um verdadeiro matadouro. Os pacientes eram separados por sexo, idade e características físicas. Como o Colônia não tratava apenas pessoas da cidade, muitas vinham de fora, desembarcando de trem. Em 1933, o escritor Guimarães Rosa, que escreveu somente o clássico Grandes Sertões Veredas, chegou a trabalhar brevemente como médico no Hospital Colônia. Ele ficou horrorizado com tudo aquilo que viu e disse que era de longe a coisa mais horrenda que tinha presenciado. Anos depois, o cenário rendeu comparações inevitáveis com os campos de concentração nazistas, já que eles também eram abastecidos com os pacientes vindos de trem. E os paralelos com os campos de concentração alemão não paravam por aí. Existe uma estimativa de que 70% dos internados não apresentavam registro de doença mental. Se tratavam de homossexuais, alcoólatras, militantes políticos, mães solteiras, mendigos, negros, pobres, indígenas, pessoas sem documentos e etc. De hospital psiquiátrico, a instituição virou um depósito de gente indesejada. Toda quarta-feira chegava um ônibus entupido de paciente, vomitando, tendo diarreia, urinado, do Hospital Raul Soares. Porque a polícia militar, a polícia de rua lá de Belo Horizonte, pegava todas as pessoas que estavam perambulando na rodoviária por lá e enfiava dentro do Raul Soares. Raul Soares tocava pra gente aqui. Sem nome, sem nada. Aqui era depósito, sempre foi depósito, sempre. Para vocês terem uma noção, uma mulher chegou a ser internada porque ela tinha tristeza. Talvez ela sofresse de depressão na época, mas, muito provavelmente, ela só era uma pessoa que estava um pouco triste. Alguma coisa deve ter acontecido na vida dela que a deixou assim, mas ela foi posta no mesmo patamar e recebeu os mesmos tratamentos de pessoas que tinham realmente problemas mentais graves. Com a morte de mais de 60 mil pessoas no local, o hospital foi taxado como campo de concentração nazista pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia, logo depois que ele descobriu as atrocidades no local. Torturas físicas e psicológicas eram rotina no Colônia. Entre as mais comuns, haviam a ducha escocesa, que são aqueles jatos d'água poderosos, e tratamentos de choque, ambos aplicados a quem não se comportasse bem. Estupros também foram relatados durante as décadas de funcionamento do hospital por parte dos funcionários. Os pacientes viviam em condições deploráveis de fome, sujeira e falta de itens básicos de conforto, ou mesmo a falta d'água.
Há registro de muitos casos de pessoas desesperadas ingerindo a própria urina. Eles faziam suas necessidades no chão e dormiam em meio a ratos e baratas. Não é à toa, o momento de maior mortalidade na instituição foram os anos de 1960 e 70, anos marcados pela ditadura militar. Muitos dos pacientes eram levados pela própria família. Família essa que sabia muito bem qual era a condição de tratamento daquele lugar. Eles eram renegados. E muitas dessas pessoas eram mulheres abandonadas pelos maridos e pessoas com deficiências e transtornos. Os pacientes vinham de trem que chegava lotado depois de passar por várias cidades do país. O desembarque já era nos fundos do Colônia. Os passageiros não eram informados sequer sobre os motivos da viagem inesperada, muito menos sobre o terror que teriam que enfrentar da portaria em diante. O Hospital Colônia era projetado para receber até 200 pessoas, mas chegou a ter 5.000. Para comportar tanta gente e abrir espaço, o Colônia trocou camas por capim. A desumanização se espalhava pelos 16 pavilhões, onde faltavam água encanada e alimento. Muitos internos bebiam e se banhavam no esgoto a céu aberto. Com uma sucessão de maus tratos, frio e fome, muitos não resistiam, obviamente. E aí é que o buraco se torna ainda mais embaixo. O cemitério da cidade já não comportava mais corpos, de tanto que morria gente dentro do hospital. Mas algo precisava ser feito. Eles não iriam deixar uma pilha de cadáveres no seu local de trabalho. Então, os funcionários do hospital tiveram uma grande ideia: traficar os corpos. Lucrando por baixo dos panos, organizadores do hospital vendiam corpos a instituições de medicina e laboratórios anatômicos, principalmente em Minas Gerais. O problema é que a procura não era tão alta quanto o número de pessoas que morriam semanalmente. Para resolver então a situação de vez, eles começaram a se livrar dos corpos por meio da dissolução em ácido. E eu quero lembrar a todos que estamos falando aqui de pessoas. Ainda estamos falando de pessoas. Que nós precisamos? Dona Conceição Machado foi internada pelo próprio pai. Ela foi parar no hospício porque queria receber do pai a mesma quantia em dinheiro que os irmãos recebiam com a colheita de café. É preciso de um médico. Condições precárias, torturas, superlotação, abandono e crueldade resultaram em uma catástrofe anunciada. Estima-se que 60.000 vidas foram perdidas no Hospital Colônia até o fim dos anos 80, onde os métodos desumanos ainda persistiam. Em 1996, um dos pavilhões foi transformado em museu para manter viva essa lamentável memória da história brasileira, para que nunca se esqueçam do que aconteceu naquele lugar. Hoje, restam menos de 200 sobreviventes da tragédia. Eles dão depoimentos e contam como foi passar por tudo aquilo. É realmente assustador saber que isso aconteceu e aconteceu bem perto da gente. Mas eu acho importante falar para mostrar a verdadeira história e o que aconteceu. Conhecer a sua história é não repeti-la. E isso é muito importante. Eu deixo aqui os meus pêsames para aqueles que passaram por esse verdadeiro inferno na Terra, para os que já se foram e para os que ainda estão aqui. Dona Geralda saiu do Colônia há 45 anos, mas não conseguiu achar o filho, que foi criado em um orfanato em Belo Horizonte. Como é que foi para a senhora esses 45 anos sem seu filho? Foi muito triste, né? Muito triste. Dona Geralda nunca teve problemas mentais. Tinha 14 anos quando foi estuprada pelo rico patrão e mandada para o sanatório. Para quem foi considerado louco na época, não há tempo que cure as feridas abertas por tanta insanidade, principalmente as lembranças do dia em que uma funcionária do hospício contou que João Bosco tinha sido entregue para o orfanato. Mãe e filho agora se encontram pelo menos uma vez por mês, não podem mudar o passado, mas estão decididos a superar juntos os traumas deixados pelo manicômio de Barbacena.
Eu quero terminar esse vídeo conversando com vocês aí no comentário. O que você achou dessa história? Já conhecia? Tem algum detalhe, alguma informação que eu não falei e você quer falar? Talvez você more em Minas Gerais, já tenha ido a esse lugar. É sempre bom conversar e vamos trocar ideia. Diz pra mim também que outro caso bizarro, assustador, aconteceu aqui no nosso Brasil pra gente continuar nesse quadro. Não esquece o like, nem de comentar e nem de se inscrever se for sua primeira vez. Ativa o sininho para sempre receber nossas notificações. Todo sábado, às 18 horas, estamos aqui. Um grande abraço aqui do outro lado.